Opa! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje vamos resolver mais questões a respeito de análise assintótica. No vídeo de hoje a gente vai focar mais na notação do θ e do ômega, mas claro, a gente também vai ver um pouquinho do Big O. Lembrando, pessoal, que esse vídeo é uma continuação de uma série. Então, antes desse vídeo, a gente tem um vídeo de exercício de análise assintótica no Big O, tá? Focando no Big O. E antes desse vídeo de exercícios de Big O, a gente tem um vídeo teórico sobre análise assintótica, explicando justamente o que é análise assintótica, o que é um Big O, o que é o θ e o que é o ômega, tá bom? Então, se você está chegando aqui de paraquedas e meio que não entende ainda muito bem o que é uma análise assintótica e tal, eu sugiro você começar desde do vídeo teórico, aí ver o vídeo de exercício de Big O, depois ver esse vídeo. Eu acredito que vai ser uma sequência bem interessante e que vai agregar no seu aprendizado. Mas caso você esteja aqui mais no intuito de revisão, né, você já tem noção dos conceitos, você só quer revisar de uma forma mais prática, né, vendo exercícios, então tranquilo, vamos para cima. Ele quer que a gente verifique se o f de n é igual ao θ de f de n ao quadrado, considerando o f uma função positiva, tá? Então, o primeiro passo é a gente lembrar, né, que para o f de n ser igual a θ de f de n ao quadrado, o f de n tem que ser igual ao Big O do f de n ao quadrado e f de n é igual ao ômega do f de n ao quadrado, né? Esse teorema, né, ele é até bem que óbvio, porque se o θ diz que o f de n ao quadrado vai limitar tanto superiormente como inferiormente o f de n, então quer dizer que, enfim, ele vai ser Big O, porque o Big O é só o limite superior e o ômega é o limite inferior, né? Então é como se eu quebrasse a questão do limite superior e do limite inferior, né? Então isso aqui é bem tranquilo de entender o que é que esse teorema está nos dizendo, né? E, bem, aqui eu vou analisar separadamente. Eu vou ver primeiro só o limite superior e depois só o limite inferior, tá bom? Então, f de n é igual ao Big O de f de n ao quadrado. Bem, para a gente verificar, a gente vai considerar isso aqui como sendo verdadeiro. E considerando isso sendo verdadeiro, quer dizer que o f de n ele vai ser menor ou igual a c vezes f de n elevado ao quadrado, tá? Eu ignorei a parte aqui de zero, né? Que zero é menor ou igual a f de n, porque é basicamente trivial, né? Até porque o f de n ele é uma função positiva, tá? Então, a gente vai ter que fazer só a verificação desse lado da inequação, né? Para verificar se vai existir um c pertencente aos reais não nulos positivos, em que essa inequação se mantém verdadeira para todo n maior ou igual a m, né? Lembrando que m é um natural não nulo, tá? Então, basicamente a gente vai dividir todo mundo por f de n, tá? E vocês vão perceber que eu vou ter 1 menor ou igual a c vezes f de n, certo? E basicamente como f de n é positiva, né, ela sempre aqui vai crescer, vai existir um c para 1 menor ou igual a c vezes f de n, né? Porque, enfim, se eu botar um c aqui, sei lá, um c igual a 2, né, o f de n ele sempre vai ser tipo um valor assim positivo, então vai ser um valor positivo vezes 2, então provavelmente vai respeitar essa equação já que eu estou comparando com 1, né, que é um valor muito pequeno. Então, vai existir um c que vai conseguir fazer com que essa equação seja obedecida. Então, eu posso dizer que f de n é igual a Big O de f de n ao quadrado. E o lado do ômega, será que é verdade? Bem, a gente vai considerar verdadeira. Para ser verdadeira, essa equação tem que valer, né? E é basicamente o limite inferior. A partir do zero eu estou considerando já verdadeira, porque ela é trivial, tá? Então, eu estou só tratando aqui do outro pedaço da inequação, né? Que é o c vezes f de n ao quadrado menor ou igual ao f de n, tá? Considerando o c sendo um real positivo não nulo, tá? E essa equação vai ser válida para todo n maior ou igual a m, tá? Lembrando que é um natural não nulo, tá bom? E bem, vou dividir todo mundo por f de n e eu vou ter c vezes f de n menor ou igual a 1. Aqui eu vou ter uma situação contrária ao que eu tive aqui. E aqui a gente vê que não vou conseguir encontrar uma constante que respeite essa equação, porque o f de n ele sempre vai crescer, né? Então, por mais que eu bote um c aqui muito pequeno, tipo 0,0000 alguma coisa, né? Vai chegar um valor absurdo do f de n, né? Em que, mesmo multiplicando com c muito grande, muito pequeno, quer dizer, muito pequeno, ele ainda vai ultrapassar 1.
certo? Então, não tem como eu garantir que esse limite aqui seja respeitado, né? Que esse lado esquerdo sempre vai ser menor ou igual a 1, tá? Porque o f de n ele é positivo e ele sempre vai crescer, porque, enfim, ele é positivo, tá? Então, a gente não tem como garantir que essa inequação ela é válida, tá? Então, como o ômega não ocorre, né? E aqui eu estou falando de um se somente se, né? Então tem que ter o ômega e tem que ter o big O. Então esse θ aqui, ele é falso, tá? Não é verdadeira essa afirmação, tá bom? Bem, próxima questão, ele quer que a gente mostre que log de n na base A é igual ao θ de log de B, perdão, log de n na base B, para qualquer A ou B maior que 1, constante, tá? Então vamos lá. Para mostrar, né, e isso eu vou considerar que isso é verdade, e isso sendo verdade, essa inequação aqui tem que valer, né, que é a inequação do θ, né? Aqui tem a parte do zero, mas ela é trivial, então eu não considerei ela. Então tem aqui o log de Bn multiplicado por um C1 vai limitar inferiormente o log de An, e o log de An vai ter como limite superior C2 vezes log de Bn, tá? Lembrando que C1 e C2 são constantes distintas, ambas são reais, não nulas, positivas, tá bom? E lembrando que essa equação tem que ser válida para todo n maior ou igual a um determinado m natural não nulo, tá bom? E bem, eu vou olhar primeiro só para essa equação aqui, tá? Que seria o limite inferior. Então, vou estar olhando para ela aqui, tá? E bem, aqui, para a gente conseguir fazer uma manipulação, a gente vai ter que utilizar uma propriedade dos logarítmicos, tá? Que é o seguinte, se vocês observarem, eu tenho um log de n na base b, né? Eu transformei isso em log de n na base a e log de b na base a, né? Toda vez que eu tenho um log assim, dessa forma, eu posso quebrar ele em uma divisão de logs, né? Em que eu tenho a mesma base aqui nos dois logs e esse número aqui e a base desse log, né? Ele vai ser basicamente o valor de cada log aqui, né? Não sei se deu para entender, mas basicamente eu tenho um log de n, aí aqui ele virou log de n na base a e o bzinho aqui veio para o log de baixo, né? Que é o log de b na base a, né? Eu posso fazer essa manipulação mantendo a mesma base, tá bom? Yuri, por que que tu fez isso? Se a gente observar, eu tenho um log de n na base A desse lado aqui esquerdo e eu tenho também do lado direito, né? Então, isso vai facilitar na minha comparação aqui da minha equação. A única coisa que eu vou fazer é botar esse log de B na base A embaixo do C1, tá? Não fiz nada demais, porque aqui é um produto, né? Então, tanto faz a ordem onde vai estar esse log de AB, mas eu coloquei aqui ele embaixo do C1 para ficar mais fácil, né? A comparação. Então, se eu colocar um C1 igual a log de B na base A inequação é verdadeira, tá? E eu posso dizer que C1 é igual a esse log porque A e B são constantes e elas são maiores que 1, né? Então, não tem como esse log ser tipo um zero, né? Por exemplo, já que a condição de C1 é ser um real positivo não nulo, tá? E se eu botar igual o log que está exatamente aqui embaixo, isso aqui vai dar 1. E eu vou ter 1 vezes log de n na base A menor ou igual a log de n na base A, o que é verdade. Essa equação ela continua sendo respeitada. Desse lado aqui, fazer o mesmo processo, tá? Onde tinha aqui o log de n na base B, eu quebrei em uma razão de logaritmos. Então, a gente tem agora log de n na base A e log de B na base A. Mesmo processo que a gente fez aqui do lado esquerdo, tá? E aí, novamente, fiz isso para poder ter o log de AN dos dois lados da equação e facilitar minha hora de comparação. Vou colocar o log de B na base A embaixo do C2 para facilitar. E eu considerando C2 igual a log de B na base A equação é verdadeira. Basicamente a mesma coisa que a gente fez do lado esquerdo. Então, como tanto o limite inferior como o limite superior acontece, então eu posso dizer que para todo n maior ou igual a 1, considerando isso que o 1 é igual a m, né? Eu vou ter que essas inequações são verdadeiras e logo esse log aqui eu posso afirmar, tá bom? E bem, aqui o n, né, no fim das contas, tanto faz, porque eu sempre vou ter o log de AN de um lado e o outro log de AN do mesmo lado. Então, independente do valor de n que eu colocar, eu vou ter sempre a igualdade sendo respeitada, né? Então, por isso que as inequações elas se mantenham verdadeiras, tá bom? Então, tanto faz esse valor de n que eu boto aqui, né? Próxima questão. Essa questão é mais numérico, tá? É um exemplo mais numérico, em que ele me deu um f de n, tá? Tá aqui o f de n, ele me deu um g de n, e ele quer que a gente mostre que f de n é igual a θ de g de n, tá? Então, para ser verdade, essa equação aqui tem que valer, né? Em que essa
função aqui, né, ela tem que ser limitada inferiormente e superiormente por n ao quadrado, no caso, considerando a multiplicação por essas constantes, tá? E bem, eu vou dividir todo mundo aqui por n ao quadrado, tá? Que é o termo que está multiplicando o C1 e o C2. E aí eu vou ter essa cara aqui no meio, tá? Vou ter 1 meio menos 3 sobre n. Aí aqui um ponto importante para a gente observar é o seguinte. 1 meio é um número fixo, é 0,5, tá? E aí o que é que a gente sabe? A gente sabe que C1 e C2 são reais, não nulos positivos, tá? Aqui eu tenho 1 meio, 0,5 menos 3 dividido por alguma coisa, né? Vão ter momentos em que esse valor aqui, dependendo do valor de n, quando subtrai de 0,5 vai dar um número negativo, né? E se der um número negativo, o C1 vai ter que ser um número negativo para conseguir fazer um limite inferior, mas não pode. Ele tem que ser um real positivo não nulo, tá? Outro detalhe, se em algum momento isso aqui der 0,5, vai subtrair com 0,5 vai dar igual a zero. O C1 teria que também ser igual a zero ou um número negativo para o limite inferior valer, não pode. O C1 tem que ser um real positivo não nulo. Então a conclusão que a gente chega é que essa expressão aqui que está no meio, né, sendo limitada superiormente por S2 e inferiormente por S1, ela tem que ser um real positivo não nulo, para justamente respeitar essa condição do C1 e do C2, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Eu basicamente fiz o seguinte, eu montei uma tabelinha aqui rápida, coloquei o n e eu coloquei o valor de 3 sobre n, né? Então, para o n igual a 1, eu vou ter que isso aqui é 3, né? Para o 2, 1,5. Para o 3, 1. Para o 4, 0,75. Para o 5, 0,6. Para o 6, 0,5. Para o 7, 0,42. E, enfim, é tranquilo montar essa tabela porque o n é o tamanho da minha entrada. Eu sempre trabalho com números naturais, não nulos. Então, tá tranquilo. Não tem como o n ser um número quebrado. Se vocês observarem, até o n igual a 6, eu tinha números, né, maiores ou iguais que 0,5, que seria a situação disso aqui dar negativo ou igual a zero, certo? Quando o n é igual a 7, eu vou ter que um valor já menor que 0,5 e, obviamente, como o n sempre vai crescer, né, n igual a 8, n igual a 9, assim por diante, eu vou ter valores cada vez menores que 0,5 e eu vou garantir que isso aqui dá um resultado positivo, tá? Então, se eu considerar um n maior ou igual a 7, eu já encontrei o meu valor m aqui nesse caso. O C2 a gente pode colocar igual a 1 meio, né? Porque se a gente parar para pensar, nunca vai acontecer disso aqui ser maior que 1 meio, porque eu tenho 1 meio aqui subtraindo sempre esse valor, que vai ser valores para n maior ou igual a 7, valores cada vez menores que 0,5. Então nunca vai acontecer isso aqui nunca vai zerar, porque seria a única condição de isso aqui zerando, isso aqui ia ser igual a 1 meio, né? Mas nunca vai passar de 1 meio, né? O máximo que ele pode chegar é isso, né? E sendo que isso aqui também nunca vai zerar, porque é 3 sobre n, o n sempre é um natural não nulo, né? Então não tem como ele zerar. Então eu posso tranquilamente botar C2 igual a 1 meio, tá? O C1, né, existem várias opções de C1, mas eu botei aqui 1 sobre 14, tá? Que ele é um limite inferior. Se você comparar, né, o valor mais baixo, né, se você for fazer nos testes, né, tipo 1 meio menos 0,42, aí bota o n igual a 8, aí subtrai do valor que dá do 0,5, você vai ver que vai ter um valor que você vai conseguir limitar, porque esse aqui vai ficar cada vez menor, né? Então você vai conseguir criar um limite inferior facilmente, tá? Aqui eu botei como exemplo 1 sobre 14, mas existem várias opções, tá? De você colocar. Existem vários valores que dão certo. Essa última questão, semelhante ao que a gente viu no Big O, tá? Sabendo que as funções f de n e g de n são positivas e f de n é igual a O g de n, ou seja, g de n é um limite superior de f de n, ele quer saber se essa afirmação é verdadeira. Bem, sendo verdadeira, ter que respeitar essa inequação, tá? Então, eu vou dividir todo mundo por g de n. Lembrando que a tática aqui do que você vai dividir todos os termos é sempre ver quem está multiplicando o C1 e o C2, por exemplo. Então, fazendo a divisão de todo mundo por g de n, eu vou obter isso aqui, tá? F de n sobre g de n mais 1, sendo limitado superiormente por C2 e inferiormente por C1. Se a gente parar para observar, né? Aqui tem um ponto interessante. Por quê? O g de n ele é um limite superior de f de n, tá? Então, o que a gente sabe é que o f de n ele vai crescer bem menos que o g de n. O g de n vai crescer muito mais em termos de ter valores maiores que o f de n.
Então você vai estar dividindo um valor pequeno por um valor muito grande, tá bom? Eu posso afirmar isso porque a questão diz que f de n é igual a O G de n. Então eu sei que G de n é um limite superior de f de n e obviamente ele vai ter valores maiores que o f de n, tá bom? Então quando eu tenho um número muito pequeno e eu divido por um número muito grande, vai acontecer disso aqui sempre ser um número menor que 1, principalmente considerando n's muito grandes, né? Valores de n's muito grandes. Então, isso aqui dificilmente vai chegar a ser igual a 1, porque o g de n é um limite superior de f de n, né? Então é muito difícil chegar numa questão de f de n ser igual ao g de n, né? Em termos de valores em um determinado n. Então isso aqui sempre vai ser menor que 1, por exemplo. Então eu vou estar pegando um 0, alguma coisa e somando com 1. Né? Então vai ficar 1, alguma coisa. Então, no fim das contas, para n's muito grandes, é muito fácil encontrar um limite inferior e um limite superior. Né? O limite superior eu posso colocar, tipo, sei lá, um 10, e um limite inferior eu posso colocar, tipo, um 0,1, por exemplo. Né? Então, no fim das contas, eu vou conseguir, né, para n's muito grandes, garantindo que isso aqui sempre vai ser menor que 1, vai existir um C1 e um C2 que validam aí na equação para todo n maior ou igual a m. Então eu posso afirmar que isso aqui é verdadeiro. E bem, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje, tá? É mais um vídeo de exercícios. Espero que tenha dado para entender. Lembrando que existe antes desse vídeo um outro vídeo de resolução de questões focados no Big O. E antes desse vídeo do Big O tem um vídeo teórico das notações, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer feedback, fiquem à vontade de se manifestar via comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.